Agora o polêmico, um dos É, maiores fãs do trabalho do Daniel Paulista está aqui. Alisson, por que é jamais. que você chamou Dairone? Por que é que você chamou Vitor? Porque cada um conhece um momento da trajetória do Daniel Paulista. Então eu vou trazer um apanhado aqui de tudo que você precisa saber. Chamei Luiz Heitor, tô aguardando a resposta dele, senão eu peço para ele fazer um vídeo para eu postar depois. Seja bem-vindo, Dada. Como é que você tá, meu amigo? Tem acompanhado um Rapaz, pouquinho sua saudade, live, hein? viu? Saudade, hein, Vantley? Tudo bom? Cara, eu tô desanimado com minhas lives nessa Série B, uma campanha patética, como diz Mauro César Pereira da Série B. A gente tá meio desanimado por aqui, mas esperando terminar essa Série B aí, pelo menos dignamente, aí numa 11ª colocação, sem correr muito risco, porque chance de acesso aqui é zero. Mas assim, você chama para falar do Daniel Paulista, cara. O Daniel Paulista, ele vai ser o técnico que no começo vocês vão adorar. Acho que ele vai ser perfeito aí pro Ceará no começo. Agora o Daniel Paulista ele tem prazo de validade, né? Ele faz um bom trabalho no início dos trabalhos, ele é sempre muito bom. Depois ele decai, 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 e vocês vão ter ódio dele, porque ele só joga de um jeito, porque ele não muda o time. Vocês vão ter ódio do Daniel Paulista. É uma relação maravilhosa. Ele começa, vocês vão amar o Daniel Paulista, porque ele tem um jeito de jogar peculiar, diferente de outros treinadores, e vocês vão amar. Mas quando isso começar a descambar para dar ruim, meu irmão, vixe, e ele teimoso, não muda, aí pronto, aí é só ódio. Mas é um técnico, acho que no primeiro momento, vocês vão adorar o Daniel Paulista. Vamos lá, então. O Daniel Paulista, pelo que eu me lembro aqui, ele tem mais de 100 jogos à frente do CRB. 2 passagens, Isso. correto? Isso, 2 passagens. Intervalo bem curto, né, entre as duas, mas 2 passagens. No primeira passagem, ele salva o CRB de uma situação terrível, correto? Isso. Aí Foi sai 2022, isso mesmo. Ele chega, ele veio substituir o Marcelo Cabo, o CRB estava na lanterna do campeonato, era a 7ª rodada, o CRB estava na lanterna do campeonato, ele assume e o CRB faz uma campanha bem tranquila. Enfim, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz lá para o Pimenta. Como ele pegou eu não me lembro, ele pegou algum momento de montagem de elenco? E como foi a montagem do elenco dele no CRB? Eu não me lembro. Pegou em 2024, né? Ele que monta aquele time em 2024 que vai para o final da Copa do Nordeste, né? O Daniel Paulista participou daquela. Todo o projeto daquele time foi ele, porque ele voltou para o CRB na segunda passagem em 2023, e aí ele fica para 2024 e ele faz todo o processo de trabalho com aquele time. Inclusive, o CRB, eu não sei se era característica nas outras equipes depois, né? Confesso que eu acompanho um pouco, assim, depois que sai do CRB, eu não fico, vou olhar o cara. Mas o Daniel Paulista, ele tinha uma característica muito forte aqui dos meio-campistas evoluírem muito no comando dele. Não sei se porque ele foi um belíssimo jogador de meio-campo, né? Mas os meio-campistas do CRB evoluíram demais. O Falcão é o grande exemplo, né? Ele que tinha o meio-campo era Falcão, João Pedro e GG, era o meio-campo base daquele time, com algumas mudanças, mas de vez em quando, mas era o time titular, era Falcão, João Pedro e GG, 2 volantes de muita pegada, e o GG o cara mais criativo, mas também marcava muito, porque ele joga na famigerada marcação individual, que vocês vão amar e depois odiar. Marcação individual, interessante isso aí. Vamos lá. O Daniel Paulista não marca por zona, né? É uma coisa interessante. Os times dele é interessante por isso. Pronto. Sobre a montagem do elenco, você acha que é complementar ou é muito... Como é que eu posso falar? É muito 6 por meia dúzia. Exemplo, ele vai ter um centroavante de área e vai ter um centroavante móvel. Ele gosta de ter pontas de velocidade. Não, isso eu posso dizer porque ele fez a mesma coisa no Goiás agora e no Sport ele começou a moldar, assim, ele chegou no meio do caminho e começou a moldar bem. No Remo, se vocês olharem, quem monta o elenco do Remo que subiu foi o Daniel Paulista. Quem monta o elenco do Remo que subiu foi o Daniel Paulista. Então ele sabe montar elenco porque ele faz muito na característica de jogo dele. Você vai ver, às vezes o Ceará vai contratar algum jogador e você diz, meu irmão, esse jogador aí, mas é porque é muito peculiar do estilo de jogo do Daniel Paulista.
Então, assim, ele normalmente joga num 4-3-3, sempre gostou do 4-3-3, ou 4-2-3-1, ele varia um pouco. E aí, quando o time está se defendendo, ele faz marcação com linha de 5 atrás. Ele faz essa variação bem legal. Não, nunca, jamais o Daniel Paulista faz isso. Nunca. Ponta para ele não marca. Os pontas não voltam para marcar? Desse jeito que esses treinadores fazem, não. Por isso que eu digo que o trabalho dele é diferente. Os pontas voltam, mas não desse jeito que, por exemplo, aqui eu vejo o Barroca, o Dadá Belmonte, e vem a linha de fundo marcando o lateral. Isso aí com o Daniel Paulista é muito difícil de acontecer. Quem é que faz então, a linha de 5? Com o volante. O volante entra para fazer o 5. Normalmente era o Falcão que virava o terceiro zagueiro. Entendeu? Ele fazia bem diferente isso aí. Então, ele pega. Ele tem. Pronto, a montagem de elenco do CRB, tá com base. O elenco do CRB tinha 2 laterais direitos, a mesma característica, que era o Hereda e o Matheus Ribeiro. A mesma característica, laterais mais ofensivos, mas que sentiam um pouco defensivamente, mas ofensivamente ofereciam muita qualidade. O Hereda mais profundidade, né? E o Matheus Ribeiro jogava mais como criativo no meio. O Matheus Ribeiro foi peça importante, inclusive porque na montagem de elenco, o CRB teve azar, o Daniel Paulista. Ele perdeu 2 laterais esquerdos naquele ano. E quem fez a lateral esquerda? O Matheus Ribeiro. Então ele usava o Matheus Ribeiro. Ele jogou boa parte de lateral esquerdo, bem lado. Como lateral esquerdo, e foi muito bem com o Daniel Paulista nisso. Os zagueiros, né? A dupla de zaga aqui titular era o Alemão e o Simon. O Alemão jogando mais pelo lado esquerdo e o Simon pelo lado direito. 2 zagueiros complementares, né? O Alemão, o cara mais rápido, e o Simon era aquele zagueiro mais pesado, zagueiro experiente e tal. Que era mais porradaria, e o Alemão que saía mais pro jogo. Os volantes, ele sempre gostou de jogar com 2 primeiros volantes, é uma característica dele, mas esse outro volante, 2 caras de marcação, assim, característica de marcação do que de sair pro jogo. Mesmo ele fazendo esses caras saírem pro jogo, porque eu acho que o estilo de jogo dele, todo mundo terminava que jogava do meio campo, né? Mas ele gosta dos caras mais marcadores, que era Falcão e João Pedro. Quando o João Pedro jogava, quem jogava era o Caio César, que também tem essa característica, e outra, ele gosta de jogador alto, volantes altos. Então, o cara tem que ser grande para jogar com o Daniel Paulista. E ele libera baixinho, os 2 laterais ao mesmo tempo, certo? Normalmente, sim. Perfeito. Sim. Porque quando o CRB atacava com uma linha de 5 também na frente, né? Os pontas fechavam um pouco mais e as beiradas eram com os laterais. Eles faziam essa então, chegada. 2 laterais espetados e os pontas por dentro. Os pontas por dentro e o GG por trás do centroavante. Era assim que o CRB atacava. E não tinha muita... E aí o João Pedro e o Falcão protegiam os 2 zagueiros. Eram os 4 que ficavam atrás para se defender. Inclusive era um motivo de crítica minha, porque o CRB sofria muito gol de contra-ataque, né? E aí, às vezes, estava realmente muito exposto, muito desguarnecido. Agora também, quando o jogo encaixava, aí ele conseguia definir os jogos bem rapidamente. E o time do Daniel Paulista tem uma característica, é muito obediente taticamente, né, os jogadores, muito obediente taticamente. Ele consegue isso com o elenco. Chega a ser chato porque é muito robótico. E eu acho que é aí que o Daniel Paulista, para mim, perde a mão. É quando ele começa um trabalho, o trabalho vai bem. Calma, repete, Dadá. Calma aí, repete que eu não... Eu gostei do que tu falou, mas ao mesmo tempo eu não gostei. Vai. Ele é pragmático. Você sabe o que ele vai fazer sempre. Então, até as substituições, você sabe o que ele vai fazer. Até as substituições que tem variação, você sabe que ele vai fazer aquela variação. Só vai ser surpreendido uma vez, que depois ele vai fazer várias vezes. Então, assim, aí é onde ele perde a mão, porque os outros técnicos, todos os clubes analisam muito bem os adversários. E aí, quando o time do Daniel Paulista encaixa, que está indo bem, que os outros descobrem como é que faz para marcar, aí ele perde a mão, porque ele não consegue sair daquilo ali que ele fez. Ele não consegue fazer outra coisa diferente. O trabalho dele é aquele ali, vai aquele ali até o final. Foi onde ele perdeu a mão no CRB. O CRB na Série B, o CRB estava intercalando Série B e Copa Nordeste, priorizando mais a Copa Nordeste, beleza. Mas depois que perdeu o título, obviamente que teve a condição psicológica, que caiu um pouco e tal. Mas o time começou a decair na Série B porque todo mundo sabia como o CRB jogava. Todo mundo sabia como o CRB jogava. Aí, marcava aquilo ali e acabou-se.
E aí o CRB ficava perdido, e ele insistindo nas mesmas coisas. E até para sair da marcação do CRB, né? Porque, como eu disse, a marcação individual ela confunde muito. E foi assim que o CRB segurou o Bahia lá na Fonte Nova. Marcação individual. E aí o Daniel Paulista fazia isso, só que aí os outros treinadores também, obviamente, acharam soluções para isso também, né? Então, é um bom técnico, o time dele joga bem, é bom de ver jogar, mas o trabalho dele tem um limite. Pelo menos até agora, né? Por onde ele passou é assim, tem um limite. Desse limite, aí ele vai ter que se provar para passar. Quem sabe não seja do Ceará, né? Tá. Sobre o aspecto cobrança interna, o que é que você entende, Dairone? Você falou um pouquinho Como sobre assim? a panela e tudo mais. Ah, Você tem cobrança. fraquíssimo. Fraquíssimo, fraquíssimo. Faz o que o presidente quiser e pronto. Aí não tem. Aí é uma das minhas maiores divergências do Daniel Paulista era isso. Daniel Paulista saiu do CRB. Por que ele saiu do CRB na primeira passagem? Porque o presidente do CRB queria escalar 3 jogadores: Vitor Caetano, o goleiro, o meia David Brau e o outro. Tinha outro, eram 3 jogadores da base. E o atacante, o Emerson Negueba, eu acho. 3 atacantes que ele queria botar. Não, é o Riquelme, o atacante era o Riquelme, jogador da base. Então, o presidente do CRB queria botar qualquer custo para jogar, porque queria vender e tal, e o Daniel Paulista disse que ninguém interferia no time dele. Beleza, show de bola. Ele saiu do CRB por causa disso. O Daniel Paulista, inclusive, deu uma entrevista no 45 minutos lá do pessoal de Recife, falou sobre isso, disse que sofreu interferência e tal e tal. Depois o Daniel Paulista retorna para o CRB, assim, muito rapidamente, né, ele retorna para o CRB e, tipo, voltou, sei lá, totalmente diferente, e aí aceitando tudo, e escalava jogador porque a diretoria mandava, que é uma prática, inclusive, aqui do CRB, é uma prática comum. Então, assim, e ele aceita, não tem moral para jogador, a realidade é essa. O Daniel Paulista, moral para jogador quer dizer assim, ele nunca vai bater de frente com as lideranças da equipe, né? Então, ele tem essa dificuldade. Eu não sei Então, como era. Se o Vina peitar ele vai ceder. Ah, sério. Ele vai querer conversar com o Vina, recuperar o Vina e tal, e vão se tornar melhores amigos. Normalmente é assim. Ele foi jogador, né, velho? Então acho que ele ainda tem esse espírito de jogador, acho, ainda, na hora de comandar. Eu dizia sempre isso. Ele tem espírito de jogador. Então ele não consegue se relacionar bem com todo o grupo, ou nem que seja bem, mas pelo menos exportável. Né? Ele sempre tem aquele grupinho dos dele, né? E ele vai com esses caras até. Tanto é que uma das características dele, ele não gosta de elenco grande, tá? Já vou avisando aí. O Olha elenco aí. dele, o elenco dele é curtíssimo, curtíssimo. Curtíssimo. Inclusive, uma das frases que ele vai soltar em alguma coletiva é: a gente, para subir para a Série A, precisa de 16, 17 jogadores que joguem sempre. Então você já vê que os outros já são escanteados, ele já tem um númerozinho dele. Ele tem isso, 16, 17 jogadores que joguem sempre. Né? Então quer dizer o quê? É aqueles ali e os outros a gente bota aí por necessidade. Não é outro Moza, não. É o Condé que era assim. O Moza usou o elenco todinho. Era o Condé. O time do Condé são 17, 18 jogadores e Deus abençoe. O Daniel Paulista é desse estilo aí. Nesse estilo aí. E a base? A base ele dava oportunidade desse jeito, né? Os caras pediam, ele botava para jogar. Mas o CRB não tinha uma base que pedisse passagem, não. Então a gente não tem essa demonstração do trabalho dele. Só agradecer a galera que tá chegando do canal Del Luiz, tá? Sejam bem-vindos a galera que tá chegando do canal do Del. Enfim. Dairone, você falou algumas coisas interessantes aí sobre laterais ofensivos, bem agressivos no caso, né? Muito, muito. O goleiro joga com os pés. Tem que jogar com os pés ou não? Ele teve sorte aqui no CRB, né? Porque quando ele chegou do CRB na primeira passagem, o goleiro era o Diogo Silva. Diogo Silva sempre foi um goleiro bem com os pés. Apesar de nessa rodada agora da Série B ter feito a. Eita, que gol ridículo, mas acontece, né? Mas o Diogo Silva sempre foi bem com os pés, ele aqui era de boa. Inclusive, o Diogo Silva era batedor de pênalti com ele, né? Aqui no CRB. E o outro foi o Matheus Albino. Depois foi o Matheus Albino, que aí já foi ele que trouxe para o CRB, né? O Diogo Silva sai do CRB, e aí quando ele está montando o elenco, ele traz o Matheus Albino. O goleiro joga com os pés também, mas é mais goleiro do que joga com os pés. O Matheus Albino até inferior ao Diogo Silva jogando com os pés. Agora ele gosta de jogar com goleiro que pegue pênalti, né? Isso ele gosta. Goleiro que pega pênalti?
Isso ele Então, gosta, ele tem que estamos ter. lascados. Tem muito pênalti no time dele? Faz muito pênalti? Pô, tu é doido. Marcação individual, pô. Não tem como não ter muito pênalti. É impossível, pô. O Pô, Ceará já sabe, tem 10 pênaltis na temporada. olha os números dele aí das equipes. Acho que isso deve ter aí esses dados fáceis de pênaltis marcado contra. Deve ter fácil. São Entendi. Vou muitos. procurar depois. São muitos. É porque ele joga a marcação individual. Não sei se vocês acompanharam aquele CRB de 2024, que eu acho que é um grande exemplo. O Vojvoda, inclusive, ficou sem saber o que fazer no jogo aqui de Maceió. Porque, assim, o CRB marcava. O Bahia caiu facinho na armadilha. Né? O que é que o Daniel Paulista faz? Ele faz a linha de 4, normal, os 3 do meio e os 3 atacantes. O centroavante, que no caso era o Anselmo Ramon, ele não marcava ninguém individualmente. Ele cercava o zagueiro que tivesse com a bola. Né? O zagueiro que tivesse saindo com a bola, ele ia lá e ia cercar o cara. O Léo Pereira, que era o velocista do time, de um lado, o Léo Pereira, ele marcava individualmente o primeiro volante. Ele não marcava o lateral. Ele marcava o primeiro volante, o cara que dava a saída de bola. E ele acompanhava esse volante para onde o volante fosse. Se o cara fosse bater o escanteio do outro lado do campo, o Léo Pereira ia com o cara. Ia lá com o cara. Já o outro, do outro lado, que era o Labandeira, ele acompanhava o lateral. O Labandeira acompanhava o lateral. Ele era sempre o cara que acompanhava o lateral, para onde fosse. Só que o que acontecia? Como é marcação individual, o lateral às vezes ficava com medo de ir, porque o Labandeira não ia, ele ficava lá. O cara, tá, pô, se eu for aqui, aí o cara voltava. Então tinha muito disso. Os volantes batiam de frente com os meias, já tipo o Falcão e o João Pedro pegavam normalmente os 2 meias da outra equipe, batia de frente. E o meia do CRB, que era o GG, ele também não marcava ninguém individual. Ele era tipo o cara de sobra, na sobra do meio campo. Ele corria fazendo tipo a sobra do meio campo. Então o volante ia pegar, o GG era o cara que sobrava o volante. O Falcão recuava para fazer o terceiro zagueiro, o GG ocupava a função do Falcão. Ele era esse cara coringa, porque ele não é ser o cara do combate, e quando você vai recuperar a bola, normalmente ele estaria mais livre. Então ele ia pegar e começar o jogo. É bem interessante analisar o jogo do Daniel Paulista, é bem interessante. E os zagueiros também marcam individualmente. Os zagueiros marcam individualmente. O zagueiro pega, um dos zagueiros pega o centroavante e um pega um dos beiradas. Normalmente o mais veloz pega um dos beiradas. Então você vai ver sempre o zagueiro marcando lá no ataque. Se o centroavante voltar perto do goleiro, o alemão ia atrás, que o alemão marcava o centroavante. Se o cara fosse da lateral esquerda, ele ia na lateral direita, o zagueiro sempre ia atrás. E era por isso que o Falcão era muito importante, pela leitura na hora que o zagueiro saiu, ele ocupava aquele espaço. Sempre. Então, na hora que isso falhava, o CRB tomava gol. Acontecia várias vezes também. Dado o momento de desatenção, desmontava. E a técnica conseguia desmontar essa marcação, mas era sempre marcação individual. Os laterais também marcando sempre individual. Era bem interessante o jeito do Paulo de jogar. Vocês vão gostar. Dairon. De começo, vocês vão achar maravilhoso. Ah, tá. Então, detalhe, mano, esqueci. Os jogadores reclamavam, tá? Os jogadores reclamavam desse jeito de jogar porque ele dizia que cansava muito. E realmente o time do CRB, em média, corria muito mais do que as outras equipes. E o preparador físico não é bom, não? Mas os jogadores reclamavam justamente por isso. Tinha que trabalhar mais, né? Tinha que trabalhar mais, tinha que correr mais. Eu não gosto de trabalhar. Isso gerou problema aqui, esse negócio. Os jogadores falaram. Quem foi, meu Deus, falou na entrevista? Foi um dos volantes do CRB. Disse: mas a gente está meio descontente, a gente tem que correr demais, se desgasta muito. Alguém foi um jogador importante que falou numa entrevista pós-jogo assim. Aí pronto, começou a polêmica. E aí pronto, Daniel Paulista perdeu a mão e saiu. Tá. Dairone, me indique um jogo do CRB para assistir, ver se eu acho. Oxe, tem inteiro no YouTube. Final da Copa do Nordeste 2024, Fortaleza e CRB. CRB 2, Fortaleza 0 no Rei Pelé. Aí, taticamente, você vai ver tudo. Aquele é o jogo, para mim, o jogo Daniel Paulista, para você ver. Quer avaliar o Daniel Paulista, assiste aquele jogo. Taticamente é perfeito. Tem completo no YouTube. Inclusive, acho que no meu canal eu transmiti ele um dia desse como rememorando essa derrota. Deus abençoe. Achei completo aí. Tá.
Então, um treinador que trabalha marcação individual, que joga pelos lados do campo, que gosta de trabalhar de pé em pé, né? Não é um time de chutão. Dificilmente vai ter chutão. Mas quem tá? Não é igual o Barroca, não, maluco, não. O Daniel Paulista, o chutão. O cara dá. Os caras tiravam a bola. Não, o Barroca não. O Barroca não. O Barroca às vezes toma o gol, mas não dá o chutão. Perfeito. O Daniel Paulista tem isso, não. No aspecto de chutão que eu falo, é realmente usar bolas longas, né? Agora eu queria fazer a pergunta. Não, ele tinha uma jogadinha chata aqui no CRB dessa, viu? Ele tinha jogadinha de. O time tocava a bola chegava no Simon, o Simon fazia muito isso. E o Simon, que é o zagueiro pela direita, ele invertia a bola lá para a ponta esquerda, que era o Léo Pereira correr. O CRB fazia muito. Como o Léo Pereira tinha muita força física, ele ganhava várias vezes essa bola, né? Era um desafogo que o CRB tinha, que eu estava perreado, era isso, esse lançamento do extremo ao outro do campo, que o Simon fazia bem legal. Fazia bem. Então, agora, se ele achar alguém que bata bem a bola na defesa e consiga fazer isso, acho que ele vai fazer sempre. Perfeito. Principal agora. Como é municiar o centroavante? O time dele, centroavante, é municiado? Não, o centroavante sai muito da área, né? Pelo menos aqui. O centroavante dele no CRB nas duas passagens sempre foi o Anselmo Ramon. O Anselmo Ramon sempre se deu bem no estilo de jogo dele, porque ele sai muito da área e tal, movimentava, ajudava a articular, porque o CRB fazia muito gol também com a chegada da galera que vinha de trás, né? Chamava atenção, abria espaço, muito, né? Gol, fazia bastante gol assim, galera que vinha de trás. Então, tinha isso. Agora, era um time que com a bola, velho, ele conseguia abafar o adversário. Então, o CRB do Daniel Paulista, com a bola, ele conseguia abafar o adversário. E sabia sofrer em alguns momentos, em certos momentos sabia sofrer também. Ele sabia se defender. O jogo contra o Bahia é uma característica do CRB, passou os 90 minutos se defendendo. Só retrancado, levando pressão, e quando tinha bola, tentando sair no toque devagarinho. Mas foi uma pressão do nada que tomou do Bahia. Mas ele soube se defender também. E quando não tinha o Anselmo Ramon, quem era o centroavante? Era o coitado do João Neto, era horrível. Mas a mesma característica, mas ele é horrível. É a mesma característica, mas horrível. É porque o Ceará tá trazendo um camisa 9 diária agora, né? Mas diária, que característica? Pivô diária. Não. O Daniel vai gostar muito, não. Então vai ser o Wendel Silva titular, porque é o falso 9, que se movimenta o campo todo e que tem bom passe. O que ele fazia muito aqui também, às vezes assim, é porque a primeira vez que ele fez, prendeu todo mundo, né? A gente, nossa, foi no jogo da Série B. Aí o Daniel Paulista foi jogar, acho que foi contra o Sport, se eu não estou enganado, na Arena Pernambuco, esse jogo. E o Daniel Paulista entrou com o jogo com 2 centroavantes, todo mundo ficou, 2 centroavantes, tirou um dos beirados, botou 2 centroavantes. E o CRB jogou bem, ganhou o jogo. Nossa, então não ficou. Pronto, aí ele começou a fazer isso várias vezes, aí parou de ser surpreendente. Até para os adversários. Ele tinha isso, ele fazia coisa, deu certo, aí já é. Aí ele vai fazer aquilo todas as vezes, insistentemente. Até uma hora que eu acho que ele nota dizer que é da manhã, não tem condições não. Mas ele tinha dessas. Tinha uma jogadinha muito forte que ele tinha aqui, que era. O Labandeira fazia muito bem isso, né? O Labandeira, ele estava na ponta, só que ele fechava para o meio para dar espaço para o Hereda. E eles tinham uma troca de passe muito boa, o que normalmente deixava o Hereda sempre em condições de finalizar. Então o Hereda era sempre um cara, o elemento surpresa do Daniel Paulista. O lateral de vocês, o Rai Ramos ainda está por aí? Não, Rafael Ramos aqui. Português. Se fosse o Rai Ramos, se encaixaria melhor no estilo de jogo do Daniel. Não, os nossos laterais são muito ofensivos, não. Ele gosta de lateral realmente ofensivo. Os laterais de CRB ofensivos. Tem o Sanches. O Sanches. Tem o Sanches. Você vai ver desse jogo, se você assistir, assista esse jogo, é bom que você entender. Esse jogo contra o Fortaleza, você vai ver muito o CRB com os laterais sendo ofensivos. Inclusive, o segundo gol sai de um chute do Matheus Ribeiro, que sobra na área, gol. O CRB gostava muito de jogar com os laterais. CRB 2-0, né? Foi 2-0 esse jogo. Foi o jogo da volta, né? Na ida perdeu 2-0 e da volta ganhou 2-0. Dairone, em casa e fora de casa, é a mesma coisa? Não, jamais. Em casa é um leão, meu amigo.
Em casa, o CRB, o Leão não, que eu estou usando um animal ruim, né, para vocês, né? Eu não tenho muito nada contra, mas vocês têm. Mas, meu amigo, em casa é uma orca, uma baleia assassina que devora todo mundo, pô. Quem chegar, pô, inclusive, eu dizia sempre, quem vir jogar com o CRB no Rei Pelé, eu desafio qualquer um, vai sofrer aqui para ganhar do CRB. Porque realmente, em casa, o Daniel Paulista é monstruoso, sabe? E fora? E outra, o Daniel Paulista, ele sabe se comunicar com a torcida. Então, quando ele chega que dá aquele impacto, ele já ganhou ali a confiança da galera. E ele sabe falar e você compra a briga dele, tá ligado? O torcedor compra a briga. E aí o time dele é sempre muito físico, de briga, de garra, aí você vai junto, né? Tá vendo que o cara vai junto. Fora de casa, meu Deus do céu. Fora de casa é uma desgraça. Fora de casa é uma desgraça. Não ganha de ninguém fora de casa. Olha as estatísticas do Daniel Paulista fora de casa, pô. É horrível, 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 horrível. E nenhum time, não é só de CRB, nenhum, ele não ganha fora de casa de ninguém, pô, de ninguém. Ele é muito ruim fora de casa. Muito ruim fora de casa. Incrível. Eu acho que pior do que ele jogando fora de casa, só o Barroca, velho. Porque os dias passaram aqui em CRB, eu nunca vi os caras ser tão ruins para conseguir ganhar fora de casa. Depende muito do fator casa. O Butler paralisou, eu tô sozinho da live. Que viagem. Está travado o nosso querido Butler. E eu aqui dissolvendo o trabalho do Daniel Paulista para vocês. Fiquei sozinho. E aí, galera do Sei Nem Se Tem Gente no chat. Ó, tamo aí. O Butler deu uma saidinha, volta já. Vamos falar da seleção brasileira. Gostaram da vitória do Brasil contra a Escócia? Eu vou dizer a vocês, hein? Estou com medo. Estou tenso, inclusive hoje, já fazendo as minhas orações para não pegar o time da Holanda, porque eu estou sentindo esse time do Brasil ainda muito seguro, velho. E muita gente, não, o Brasil melhorou, o Brasil, cara, eu não consegui ver isso não no jogo de ontem. Uma Escócia muito frágil, muito frágil. A Escócia é nível Série C, pô. A Escócia tá no nível aí de quê? O time de Série C aí bem fraco. Eu acho Série D, acho que a Escócia é do nível do Asa, de Arapiraca, do nível do Souza, é desse nível aí, meu. E assim, o Brasil fez o papel dele e tal, venceu, acho que deveria ter, inclusive, vencido melhor, mas eu não sinto confiança nesse time, não. Acho o time do Brasil muito lento, troca de passes lenta, devagar, amorosa, depende muito da individualidade do Vinícius Júnior. Ontem o Bruno Guimarães fez um bom jogo, isso é legal, mas contra uma seleção mais organizada, contra uma seleção mais bem treinada e com melhores jogadores individualmente no ataque, para o Brasil vai complicar. Principalmente seleção que tiver gente que joga pelo lado do campo. E é por isso que pegar a Holanda já agora seria voltar para casa segunda-feira. A Copa já acabaria segunda. Tem condições não de exportar, não. Danilo e o Douglas Santos, está todo mundo falando aí. Douglas Santos não comprometeu. Não jogou contra ninguém. Né? Não jogou contra ninguém bom, né? Aí fica fácil. Até eu jogaria de lateral contra Escócia e Haiti. Me ajude. Então, a Butler deixou sozinho na live. Pois é, aí é complicado. Eu particularmente acho que a seleção precisa evoluir muito ainda e queria pegar aí o Japãozinho, que é freguês, né? Japão é de boa. A Suécia, o Brasil vai ganhar, mas ainda vai tomar mais sufoco. Mas o Japão é freguês do Brasil. O Butler abandonou aqui, hein? Estou sozinho aqui, tô falando, não tenho roteiro para falar, né? Tava falando de seleção brasileira. Não consigo fazer nada, não consigo botar um campinho na tela. Beleza, Butler? Legal. Legal. Miserável. Será que aconteceu, hein? Polícia Federal bateu a porta de Wesley. Não, o Wesley é um homem de bem. E mesmo assim, essa hora a Polícia Federal não vai, né? Só de madrugada. Olha, ele chegou. Opa! Olha, ele voltou, hein? Fala, Dairone, tudo bom? E aí? Aqui é Douglas, rapaz. O Muttley caiu a internet, cortaram a energia dele. E aí ele pediu pra te avisar aí que daqui a pouco ele volta. Alô, olha ele entrando aí. Voltei! Voltou. Pronto. Conseguiu. Obrigado, Douglas. Faltou energia. Agora paga essa conta, rapaz. Deixa você ver aco. Pra pagar a conta. Valeu, boa live pra vocês aí.
Caraca, no meio da live com a energia, velho. Acontece, pô, acontece. E eu aqui falando de seleção brasileira. Não, eu vou. Eu acho que foi tudo, né? Faltou alguma coisa? Eu tô com medo de cair de novo agora. Não, foi massa, tranquilo, tamo junto. Resenha. Eita. Que loucura, velho. Mas enfim. Acontece, pô, acontece. Dada, partilha aí o seu Instagram, né? Suas redes sociais aí. Eu tô compartilhando aí, todo mundo já conhece. Aqui, ó. CRB. Ó. Toma. Dairone Lima aí, só tem eu. Botou Dairone, só tem eu. Siga, fala regateando. No YouTube fala regateando, né? Que a gente tá agora com ódio de. Se bem que. Aqui de novo, que vai se enfrentar. Se bem que você está na campanha igualzinha a nossa também. Campanha bem legal de Ceará e CRB nessa Série B. Bem legal mesmo. Pelo amor de Deus, mano. Me ajude. O torcedor do CRB tá aqui, meu irmão. Eu queria que tivesse paralisado pra Copa, velho. Eu tô tendo depressão quando tenho que falar do CRB no meu canal. Deus, você. Tenho depressão. Eita, resenha. Valeu, Dada. Obrigadão. Valeu, mano. Tchau, amém, irmão. Tchau.